ortopedia catarinense e a gente quis pegar pessoas que foram ou pioneiros ou que, né, participaram do desenvolvimento, do crescimento da história ortopédica do Estado para contar um pouco aqui como é que foi, como é que começou, as dificuldades que teve, o que que tem mudado nos dias de hoje, né? E para nossa alegria, assim, acho que são as reuniões que estão sendo mais interessantes, na minha opinião. O pessoal documentou tudo muito bem, assim, numa época que não era tudo tão digital, não era tão fácil, não tinha um celular, né? O pessoal tem umas fotos aí, umas imagens, umas documentações bem interessantes, assim, de, sei, coisas que eu acho que vão se perder com o passar do tempo. A nossa geração, não sei se vai ter esse cuidado que as gerações mais antigas fizeram. Então, é com muita alegria que a gente convida o doutor Anastácio Cotsias para falar o tema de ortopedia pediátrica, é exatamente isso, né? Como era quando eu comecei e o que mudou atualmente. A gente queria também agradecer aí a Adium, né, que é nosso patrocinador exclusivo, por apoiar esse evento e lembrar a todos e quem participar aqui, avisar os seus pares que a reunião foi gravada, vai ser tudo veiculado no nosso canal do YouTube, então quem não pôde acessar hoje, mas pode assistir lá. Cíntia, se quiseres fazer alguma consideração, a gente passa a palavra ao doutor Anastácio. Bom, inicialmente agradecer, então, a presença do doutor Anastácio. Eu sei que ele ficou bravo comigo por dar essa tarefa para ele, mas eu tenho certeza que, como tu falasse, a documentação dos casos, das técnicas, que a gente vai ver bastante coisa interessante. Seja bem-vindo, doutor Anastácio. Obrigado, Cíntia, obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Eu não fico bravo, eu só vivi uma situação diferente. Eu fiquei num misto de nostalgia, de assim, olha quanto tempo, e num misto de saber o que eu vou falar de uma maneira objetiva, né, de uma especialidade que restou ao pediátrico ser o generalista da ortopedia. Então, a gente tem uma abordagem muito ampla e não querendo correr o risco de ser. Primeiro, considerado como pioneiro. Eu sou um dos mais antigos, sim, mas ninguém é pioneiro de nada. Todos nós colaboramos de alguma maneira para que o nosso meio desenvolva e que a nossa especialidade seja reconhecida. Não tinha ortopedia infantil quando eu comecei. Eu fui fazer porque gostava de atender criança. E nós não tínhamos aqui. Todo mundo atendia um pouquinho, né? O hospital infantil começou no, no Ramos, Edith Gama Ramos, na frente do Hospital dos Servidores. Era junto ao prédio da maternidade Carmela Dutra. Então, os colegas ortopedistas gerais dos servidores atravessavam a rua e assistiam às crianças que ali apareciam. Quando veio para o Hospital Novo, é que a coisa começou. Então, eu só vou falar isso de história, porque não me ative a pensar em falar em história, porque eu acho que história a gente não fala enquanto os protagonistas estão vivos. A gente pergunta para eles se a história é real, que às vezes alguém cria alguma coisa que não é. Mas eu não gosto de falar de história enquanto estamos vivos. Então, eu vou compartilhar a tela e vou tentar ser objetivo num... Entrou, né? Opa, deixa eu só me organizar aqui, deixa eu só tirar esta. Ótimo, a barra. Bom, esse é o título que a Cíntia me pediu. Eu quero dizer que não existe nenhum conflito de interesse nesta apresentação, para que a gente tenha um tempo e que a gente saiba de onde começa. Eu me formei em dezembro de 77 e fui fazer residência no Hospital Italiano de Buenos Aires com o professor Ottolenghi. Eu termino em março de 80, e eu, no dia 1º de abril de 80, eu comecei a trabalhar no Hospital Infantil, que foi quando eu fiz essas fotos. Eu dividi um pouco essa nossa conversa no que eu achei que mudou. Então, quando eu cheguei, a gente tinha o raio-x, que continua sendo nossa maior ferramenta de diagnóstico, resolve 90% dos nossos problemas, mas eu tinha o raio-x.
e tinha o que a época chamava de tomografia, e que depois, com o advento da real tomografia, ela foi promovida ou desqualificada ao que a gente chama de planigrafia. Era uma tomografia coronal e que ela fazia apenas cortes a cada meio centímetro, praticamente. E era isso que a gente tinha. Depois veio a tomografia computadorizada, que começou em Santa Catarina, em Blumenau, e só chegou em Florianópolis 5 anos depois. E nós, no Hospital Infantil, nós só conseguimos no início deste século, ou seja, em 2000. Aí mostrava o que nos interessava saber em detalhes. A tomografia foi o presente que eu ganhei de formatura. O Prêmio Nobel de Medicina de 78 foi 77, 78. Foi de dois engenheiros que escreveram, desenvolveram a tomografia. Então, a minha geração inteira estudou anatomia funcional, ou seja, inserção proximal distal e função. Nós vamos buscar livros antigos, dos anos 50 e 60, de anatomia topográfica, para aprender os cortes que a tomografia mostrava. Ela começou como axial e depois que virou sagital e coronal. Depois apareceu a ressonância. A ressonância mostra os detalhes que todos sabemos, não vou falar o que é a técnica, e aí nos dá mais subsídios, sobretudo no tratamento de tumores e quando a gente precisa ver muito partes moles. E depois apareceu o ultrassom. Ajudou muito, sobretudo o ortopedista pediátrico, mas em quadril e em outras áreas, aqui numa articulação de quadril, procurando ver se há líquido dentro da articulação, aqui também, e aqui um quadril normal. No trauma, nós tínhamos esses três livros. Nós tínhamos o Blount e o Charlie, que nos ensinava a fazer o tratamento conservador das fraturas. Todas. Então, como essa aqui, eu tinha uma fratura de antebraço, um desvio, esta era a radiografia, eu fazia redução incruenta, manipulação, posicionava, fazia o gesso com os três apoios, fazia o controle e fazia o acompanhamento. Isso é o que eu tinha. Também tive, no final do século passado, eu publiquei esse artigo, que nós fazíamos tratamento de fratura de fêmur de qualquer idade, que nós atendíamos no hospital infantil, e até os 14 anos e 11 meses, como vai agora, sobe um pouquinho em alguns casos que nós seguimos, mas a gente fazia gesso imediato, quer dizer, redução incruenta. Habitualmente na mesa ortopédica, não era preciso de anestesia, raramente fazia anestesia, só quando a criança era muito ansiosa e muito temerosa do procedimento, mas se ela relaxava, a gente fazia tranquilo, fazia o gesso e a criança ia embora. Depois nós começamos a fazer internação, colocávamos as férulas, fazíamos tração, 3 semanas de tração, gesso bem modelado, ou já corrigia as deformidades e mantinha as outras 4, 6 semanas de imobilização. Então, esse aqui é um caso que nós tratamos e que foi evolução. Depois disso, nós fraturas. Acho que o grande temor da minha época de início foram as fraturas supracondilianas. Todos nós tínhamos muitos receios em tratar. O Hospital Infantil mostrou que é uma fábrica de fraturas supracondilianas. Então, hoje, os nossos residentes saem fazendo muito bem o tratamento. Então, dependendo da classificação, a gente podia tratar tendo pulso, não tendo pulso, ou a gente podia tratar de maneira sempre conservadora, com tração, às vezes, nem sempre, mas fazia manobras de redução, como se faz hoje, mas já no centro cirúrgico, paciente sedado, porque se não pudesse reduzir, nós já abríamos. Então, fazia redução, procurava fazer redução incruenta, com fixação percutânea, sempre com os fios cruzados. Essa era a nossa rotina. E depois vinha o raio-x batia, ia onde ele é agora e voltava. Levava mais tempo para fazer o raio-x e trazer do que o procedimento. Que se fazia quando a fratura era de difícil redução, se abria. Fazia inicialmente entre 80 e 82, por aí, era praticamente posterior tríceps, ou seja, uma heresia. Mas se fazia, eu fiz. Fazia redução e fixação, fazia o raio-x. Nós fazíamos uma fratura dessa de pele a pele em 20, 25 minutos.
com liberação do nervo ulnar, para não correr o risco de transfixá-lo com um fio. Depois, tínhamos os resultados assim, esse caso tem 30 anos. Acho que mais, 81, sei mais, 40 anos. Com o tempo, a evolução não passou, apareceu este senhor. Nós tínhamos as hastes de Kuntner, nós tínhamos os Rasch e nós tínhamos os Stein. 2 milímetros para cima de diâmetro, Steinman. Antes, Kirchner. Apareceu Wender, foi uma coisa fantástica. E a SBOT, já na primeira década deste século, ela começou a se preocupar em fazer diretrizes, e eu tive a oportunidade de fazer sobre a fixação do cotovelo, orientando qual seria melhor, qual seria mais estável, e isso já está publicado, já tem outros trabalhos mais atuais. Outro caso, que eu pus só para mostrar o que se fazia e não mais, mas trouxe uma Montésia, porque passou desapercebida. Esse caso, nesse início, não foi meu. Esse caso, o paciente chegou, com isso tenha sido tratado, veja, tinha a Montésia, a UNA já estava consolidada, o colega tratou fazendo o alongamento e a correção da deformidade da UNA, e fazia o que eu fazia também, a redução da cabeça ou a própria fratura de colo de rádio, quando tinha, transfixando o capítulo. Eu nunca tive um fio fraturado, mas eu vi. O que aconteceu, que foi quando veio para mim, veio assim, quebrou o fio e reluxou. Tirei o fio nesse dia que consultei, esse foi o primeiro raio-x que eu vi, indiquei cirurgia, esse era o raio-x pré-operatório, foi feita a redução da cabeça, não conseguimos tirar o fio, e foi feita, além da redução, o tratamento do ligamento anular, a Beltaus, né, que é o que se fazia, faz ainda, e a fixação rádio-unar, nunca capitelar, ou transcapitelar. Outro caso, aqui seriam as fraturas de tornozelo, que aí apareceram esses dois senhores, tanto o Taja quanto o Luciano, que criaram a classificação, pegaram a Langenhansen e viram o pé, a posição que o pé ocupava no espaço, e fizeram as fraturas das crianças, e que nos orienta até hoje nas fraturas articulares do tornozelo, as fraturas epifisárias do tornozelo. Esta é aquela tomografia que eu mostrei, esse é um caso do ano 2000, e aí foi feita aqui a reconstrução, ainda com os critérios de redução incruenta. Aí aqui está a redução, e aqui a paciente 5 anos depois. Essa paciente é uma amiga essa menina, criou com as minhas filhas, eu a vejo aí, já é uma senhora, jovem senhora, é atleta, faz triatlon, e o tornozelo vai muito bem. O próprio Salter, com o Harris, criou a classificação. E a classificação dele, das fraturas, quando intraarticulares, exigiam tratamento. E aí nós já dispunhamos do fio, do parafuso canulato, e fazíamos de maneira percutânea. Isso não mudou. Um outro caso que eu achei que é importante tratar, que infelizmente continua frequente na nossa sociedade como um todo, e Florianópolis não é diferente, é a criança vítima de maltrato. Essa criança, antes, a gente tinha muito prurido em dizer que existe e que cuidar e como fazia. Isso evoluiu muito, no sentido de que cabe a nós lembrarmos que a doença existe, e isso nós orientamos aos nossos residentes, saber que ela existe e que nós temos que cuidar e que nós temos que cumprir a nossa função como médico, no sentido de tratar o que aconteceu, e como cidadão, no sentido de fazer com que essa criança seja afastada do seu ambiente agressor e que nós façamos as notificações que devemos fazer, desculpe, e que essas fraturas de alta energia não combinam com a idade da criança e, sobretudo, com a história que nos contam. Caiu do berço, caiu da cama, eu estava no colo e caiu, isso não existe. E fraturas negligenciadas, né? Ou inúmeras fraturas em diversos estágios de consolidação. Isso evoluiu. Então, procurar em lugares cobertos, nas fraldas, trás de orelha, planta de pé,
E lembrar que esse é um caso do hospital, mas é muito evidente aquilo que a gente trata um lado e a criança continua sendo agredida. E aí ela volta com outro tipo de lesão, pouco tempo depois. Outro fator importante foram os politraumatismos. Quando nós começamos, o politraumatismo era a preocupação maior do nosso hospital, era a parte neurológica e a parte abdominal, quer dizer, cirurgia geral. Eles iam, atendiam, não chamavam os ortopedistas, e nós éramos chamados para tratar a sequela. Nós tratávamos fraturas viciosamente consolidadas de toda a ordem, sobretudo do membro inferior. Com isso, melhorou. Nas fraturas expostas, não. Né? As fraturas expostas, a gente era chamado a atuar juntos e nós tínhamos rudimentos. Eu brincava que os nossos fixadores externos, à época, eram chamados de tutores externos. Muito ruins, muito frágeis, de difícil colocação e de difícil manutenção. Na manipulação desses pacientes, na própria UTI, soltava ou quebrava o aparelho. Depois evoluiu, e é o que a gente faz hoje no controle de danos. Eu trago isso para lembrar essa parte histórica, mas, sobretudo, de um indivíduo chamado James Steiner. Este indivíduo era ortopedista que, em 77, em Nebraska, sofreu um acidente com toda a família, perdeu um filho, e ele, eu até anotei para falar exatamente as frases dele. Ele disse que o atendimento médico que se seguiu foi fraco, desorganizado e despreparado. Ele foi o introdutor do que hoje a gente prega, segue e faz, que é o ATLS. Epifisiólise. Quando eu era estudante, eu assisti tratar epifisiólise com aparelho engessado. E eu li. Eu entrei no hospital no final do primeiro ano, começo do segundo, nas férias. Então, eu entrei no hospital em 72 para 73. Eu aprendi muita coisa no hospital antes de aprender durante a faculdade. E essa realidade não existe mais. Mas a epifisiólise era uma dessas. Depois evoluiu em repouso absoluto com tração. Depois, o Betts, em 1990, ele disse que a melhor, não era só o gesto podálico, ele tinha que fazer com que o paciente ficasse em repouso absoluto. O que mudou, na minha opinião, a primeira foi a publicação do Klaus Pass. Ele disse que a gente poderia reduzir de uma maneira muito suave, com o polegar sobre o colo, o aspecto anterior do colo, e reduzir a cabeça. Reduzindo, ele fixaríamos com fios lisos e faríamos a descompressão. Depois evoluiu. Um fio liso, dois fios lisos, o fio rosqueado, os nulls, depois o parafuso de rosca total, esse não tinha guia, depois o parafuso com arruela e, por fim, o parafuso canulado, que no nosso meio entrou em 98, 99, e muito mais aí estava disponível para nós a partir de janeiro de 90. Desculpe, de 2000. Essa é uma foto, eu não encontrei a original, do capítulo do Sicínio, que vinha quando nós não tínhamos, nós fixávamos in situ, o conceito continua o mesmo, e aí tínhamos impacto e tínhamos limitação, fazíamos osteotomias extracapsulares, que a mais frequente era o Southwick. Aqui tem um caso, está no livro, e aqui um outro também meu, que nós fazíamos a osteotomia e que resolvia bastante bem o problema do paciente. Também meu, uma osteotomia tipo Dan, não fiz muitas, e que a gente fazia a osteotomia intracapsular. Este é o pós-operatório. Depois, está trancando aqui, não sei o que está acontecendo. Foi. Eu passei muito. Aqui. Depois, este senhor criou a osteotomia que ele se faz com a luxação dinâmica da cabeça, preservando a vascularização, acompanhando o sangramento. Essa é uma foto do arquivo do Eduardo, que me cedeu para o livro. A outra doença é Legg-Pertz. Legg-Pertz, o Waldenstone escreveu tudo,
e disse que a etiologia era tuberculosa. Os outros três, que têm o nome, eles escreveram dizendo que a etiologia seria outra. O que nos interessa é o Cattero, que em 1980, na sua formatura, ele apresentou uma forma qualitativa, e essa forma qualitativa ele mostrou o comprometimento da cabeça em 4 níveis, de 1/4 até toda a cabeça, e mostrou não tinha um valor prognóstico importante, mas nos orientou a tratar. Depois veio o Thompson com o Salter, que fizeram a primeira classificação prognóstica baseada na fratura subcondral, quando era até 50%, tipo A, e mais de 50%, tipo B. O mais de 50%, o prognóstico era mais reservado. Nos anos 90, apareceu a classificação do Tony Herring, que em 3 níveis, A mantinha a altura da cabeça, 50% de epífise, e o tipo C seria mais de 50% de colapso com a extrusão lateral. Esse aqui é o fator prognóstico mais importante que a gente tem. O conceito continua o mesmo. O que mudou, a idade era, o número mágico era 8 anos, depois veio para 6, mas sempre se procurava saber qual é a idade do paciente, quando nós fazíamos o diagnóstico, a forma e a posição da cabeça, que teria relação direta com o prognóstico e ingeria no tratamento. Qual é o conceito? Congruência e mobilidade. Então, eu centrava a cabeça para aproveitar o acetábulo como molde e mantinha a mobilidade daquela articulação, evitando deformidades na cabeça. O gesso era este, depois evoluiu para o pelvicalção, finais dos anos 70 para 80, este aparelho, que não era articulado, que chamava de aparelho universal, a criança ficava em repouso no leito entre 12 e 18 meses. Aí evoluiu para o Atlanta. Eu acho que em Florianópolis devo ter sido o primeiro a usar, e eu lembro disso porque os que foram meus mentores à época diziam que eu estava indo contra tudo o que eu teria aprendido, porque não era permitido o apoio, e eu faria o uso de um aparelho que permitia o apoio. Depois, junto com eles, um pouquinho antes, tem os apoio esquiático, pouco usado no nosso meio, mas já sabemos que isso não tem indicação e não se utiliza mais, raramente se utiliza. O que mudou? Em Zagreb, no ano de 2010, teve uma mesa redonda em homenagem aos 100 anos da descrição do PERTES. Então, na época, estavam todos os mais importantes, o Hering, o Steele, o Catterall, um japonês que eu não lembro o nome, na mesa, e eles discutiram, mas, em suma, quem falou melhor foi o próprio Catterall, que disse que o insulto vascular, de fato, acontecia, que acontecia um processo de reparação, e isso agia provocando distúrbio no crescimento da cartilagem, na placa e na cabeça. E ele descreveu uma coisa diferente, que esse distúrbio vascular era menor e maior. O menor, a recuperação se mostrava mais rápida, porque eram os mesmos vasos. E a mais lenta era porque os vasos teriam que ser refeitos. Por isso, a evolução, uma mais rápida, outra menos. E ele, então, pregava e mantinha a pregação que nós tínhamos que preservar o movimento, e assim a gente mantinha o crescimento e evitava a deformidade da cabeça. Em suma, o que aquele congresso falou, e que serve como norma atual, é que a gente tem que manter ou restaurar um movimento estável, prevenir e diminuir o máximo possível as forças deformantes, não permitir, e se acontecer, a gente deve corrigir a subluxação e facilitar a revascularização. Então, teve uma pesquisa neste congresso, e foi muito interessante, porque a grande maioria foi consenso que pacientes menores que têm um movimento estável não têm indicação alguma de cirurgia. Pacientes maiores e que têm um movimento, se eles mantêm o movimento, a gente observa, controla e não inventa. Se eles, pacientes são maiores e o movimento está comprometido, o tratamento é a osteotomia femoral associada à osteotomia pélvica. O resultado desta combinação era melhor que a osteotomia varizante apenas.
E aí o que estragou o estudo foi o seguinte, que todos eles, a grande maioria, disse que a experiência pessoal era melhor do que o descrito na literatura. Então, esse viés foi um viés que frustrou quem fez o trabalho e quem leu. Então, em suma, intervenção precoce é conter a cabeça dentro do acetábulo. De 5 a 8 anos, osteotomia varizante com Salter. De 8 a 12, descomprimir. Aí cabe também aquela listração feita com fixador. Intervenção tardia tem como indicação melhorar a função. E isso depende da clínica, da forma da cabeça e do acetábulo. Então, é inerente, é particular a cada paciente. Então, a gente indica osteomia valgizante, PEI, GANS e até artroplastia, porque esses serviços fazem atendimento a pacientes maiores. As sequelas ou encurtamento que se devem ao envolvimento da cabeça e bloqueio de crescimento. Está provado que ela é muito mais frequente nos casos em que o hearing é tipo C. Nesse mesmo estudo mostrou que não tem relação com sexo, com idade e com tratamento, quando a cabeça está envolvida. E a gente trata fazendo a osteotomia, seja varizante ou valgizante, em função de onde está a necrose, onde a gente consiga uma congruência melhor na relação acetábulo-cabeça, e uma artroplastia de superfície. O prognóstico é bom nos grupos 1 e 2 de Caterham, no A de Salter e de Thompson e Hering, e no 1 e 2 de Laredo, puxando para a nossa biografia nacional. O Hering, a melhor época para ver é a 7 meses do início da doença, no raio-x, na fase de fragmentação. O pior é o que começa com mais idade. E o tipo C, se é menos de 6 anos, ele dá melhor resultado que o tipo B. O Stuber 1, o quadril vai evoluir como um quadril não doente. Em torno dos 60 anos para frente, a história natural dos nossos quadris dizem que passaram a população vão apresentar artrose. O tipo 3 e 4, artrose antes dos 50. E o tipo 5, na terceira para a quarta década de vida, a artrose se manifesta. O que é passado? O comprometimento, o tamanho da cabeça, a subluxação e o tamanho e a forma da cabeça e o estágio da doença. O que é fator importante para o prognóstico hoje? A idade no início da lesão e o número mágico são 6 anos. Salter, Thompson, Caterham e Hering, nos seus graus mais precoces, têm melhor prognóstico, nos seus graus mais altos, o pior prognóstico. E a extrusão de epífise. Isto é fator importante prognóstico. A alteração acetabular e os cistos metafisários não têm relação importante. Foi considerada como moderada. E a reação metafisária difusa não tem relação nenhuma com o prognóstico. Então, o que a gente tem que lembrar, e isso é muito importante, é que os osteoblastos não se diferenciam em célula-tronco na presença de citocinas, em especial o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1 beta. Se isso está presente, nós temos que tratar da inflamação. Conseguindo tratar da inflamação de uma forma mais precoce, eu minimizo a reabsorção, eu favoreço e facilito e faço mais precoce a formação óssea. Com isso, eu vou ter um resultado melhor. Então, o futuro é intervenção biológica. E já teve a história dos antirreumáticos e dos bisfosfonados, em especial com o ácido zolendrônico, mais falado no início desse século e menos nessa última década. Já um pouco em desuso. Infecção. Quando eu comecei, eu definia que osteomielite é um casamento longo, litigioso e sempre vai ter recrudescimento. Então, vejam o tamanho do sequestro que a gente via. Osteomielites crônicas, osteomielites enormes, que era osteomielite que comprometia todo o osso. Isso mostrava, esse foi um paciente que eu atendi enquanto estudante sextanista, e que o que a gente fazia, olha como ele vinha, olha o tamanho do sequestro. Aqui foi feita a sequestrectomia, curativos diários, a gente usava pérolas de septopol, que era pamoato de zircônio com pérola de gentamicina, que se deixava por um período e depois se retirava. Depois nós achamos que era tão bom que deixava mais tempo, e depois era causadora da própria infecção como um corpo estranho.
e este foi o caso que evoluiu. Depois, nós aprendemos que a gente tem que fazer o tratamento rápido, precoce e evitar que ela se manifeste. Esse foi um caso que eu atendi, começando, em 81, uma menina de 6 anos que veio do interior, esta radiografia era dela, do primeiro dia, fez uma celulite enorme, olha o tamanho, o edema que apresentava. Esta foi a radiografia que veio para o hospital infantil com 2 meses de evolução, 23 de hematócrito, 6 de hemoglobina. Naquela época, isso era uma calamidade pública. Fraturas de ambos fêmures e ambas pernas no mesmo paciente, jovem, de um porte atlético, 90% desses pacientes a gente perdia. A gente não tinha controle de dano suficiente para controlar essas fraturas. Esse caso, a menina veio para amputar e ela me perguntou: tio, o senhor vai me amputar a perna? Aí nós fizemos a limpeza, tudo que tinha, e à época o conceito era retira tudo do necrótico. Antes a gente era econômico, aí tinha que tirar tudo. Olha o que sobrou. O que eu fiz? Um enxerto de tíbia, de fíbula para tíbia. Reabsorveu. Aí apareceu esse senhor, Elizarov. Foi feito o transporte ósseo. Veja que o tornozelo já estava comprometido, isso nós não conseguimos. Transportou, consolidou, isso aqui ela gastou a infância dela conosco. Eu não achei o raio-x. Eu fiz uma osteotomia aqui depois para corrigir o eixo. Ela ficou com a perna do mesmo tamanho, o joelho funciona bem, o tornozelo não, mas não perdeu a perna. Isso era o que a gente tinha. Artrite. Artrite a gente internava e chamava a ortopedia no outro dia. Aí a gente pedia exames, laboratório, aquilo. Até convencer que tinha que ir para a mesa e que tinha que fazer na hora, isso tira o ortopedista da cama, ele tem que ir para fazer, e não fica pedindo exames, aí nós conseguimos resultados melhores. Mas, mesmo assim, nós temos isto como sequela. Tem a classificação do CHOI e, no nosso meio, do Folhinho do Milani, mais fácil, mas mostra a catástrofe. Na minha opinião, o divisor de águas foi o menino Kosher, que mostrou esses 4 critérios e, no primeiro trabalho, disse que se tivesse os 4, 99% das vezes era artrite. Depois evoluiu num outro estudo, caiu para 85%, mas deu uma diretriz. Nós fazemos a coisa mais rápida, nós vamos para o centro cirúrgico, nós treinamos. Não podemos esquecer que quem faz o tratamento da artrite é a drenagem, é a limpeza. O antibiótico salva o paciente. Nós limpamos a bactéria. Se demoramos, acontece isso. Número mágico. In vitro, 6 horas já começa a comprometer a cartilagem. Em vivo, 72 horas. Então, esse é um caso que teve, tratou no momento certo, veja o resultado. Um outro caso, também tratado no momento certo, no tempo que deveria, está passando muito devagar. Mesmo assim, ficou uma cabeça centrada, mais uma coxa breve, que um dia vai cobrar. E o que a gente não sabe o que tratar é esta. Não temos o que oferecer numa criança pequena quando tem uma destruição da cabeça desta monta. Tem uma série de osteotomia para pôr o trocante menor dentro, a gente faz alongamentos, mas não funciona. Nós temos que fazer o tratamento no momento oportuno, saber que a doença existe e nós não temos tempo para pensar, pedir muitos exames. O que a gente tem que fazer é tratar. E o que faz como rotina? Internamos o paciente, fazemos a drenagem, controlamos a ferida operatória, o quadro clínico do paciente, se ele melhora, ganha movimento, o dreno está seco, nós não mais precisamos mantê-lo internado, como acontecia até a década de 2000, que fazíamos medicação antibiótica EV e o paciente ficava internado entre 3 e 4 semanas. Ele evoluindo bem, o que nós fazemos é EV, controlou o que eu falei, a ferida boa, o paciente bem, tudo bem, não tem febre, PCR baixa, nós mandamos para casa com o antibiótico via oral. Tumores ósseos. Quem estudou com esses senhores aprendeu que eles desenvolveram a punção biópsia. Fizeram para corpo vertebral,
tem esse compasso e essa grade, e a distância de 3,5 centímetros era para a coluna torácica, 5 a 7 para a coluna lombar, e direita e esquerda, não vem o caso, e eles escreveram isto. Depois, o próprio Ottolenghi foi um dos precursores do enxerto ósseo de banco, e ele chegou a publicar esse trabalho, e tem um trabalho que ele trocou um fêmur inteiro de cadáver numa fratura grave, com infecção de um paciente. Hoje nós temos a agulha de Ramschide, e isso facilita a vida de todos. É uma agulha muito bem concebida, facilita a vida da gente, tira o que a gente precisa. Por causa deste senhor Fritzakovic, e ele fez escola, se for, aprendemos a ver material com pouca quantidade e com qualidade para diagnóstico. Então, neste caso, veja, de outubro de 2000, essa criança chegou com dor no tornozelo, do futebol, tinha relação com o esporte, se fez uma radiografia, se viu que tinha uma lesão, era um Ewing. Aí começou. As drogas, os tumores do tratamento oncológico evoluíram muitíssimo no final do século passado. Os protocolos melhoraram muito no final e neste. E nós começamos a criar protocolo, quer dizer, faz o diagnóstico, trabalha em equipe, faz a quimioterapia, faz o controle, tem a tubo, tem a ressonância, e aí faz o tratamento. Esse foi o tratamento que não tinha como fixar. Nós aprendemos que devemos deixar 7 centímetros, ao menos, da nossa fíbula distal, para que nós não tenhamos instabilidade do tornozelo. Esse não teve. Mas aqui, olha, 5 anos depois, paciente adulto, sem nenhum tipo de sequela, e não perdemos o paciente. Tinha um outro caso também, do início do século, o Ewing enorme, quimioterapia, foi feita a ressecção, montaram um fixador de Lizaroff, fíbula vascularizada, retirada a fíbula, e aqui, eu vi que não passou, não, deixa eu voltar porque perdi. Feito pseudartrose, fixação com Kirchner, não era Ender, e aqui consolidou. A última notícia que eu tenho desta criança, ela tinha sobrevivido mais de 10 anos. Um outro caso, aqui, um sarcoma grande, vejam a comparação do diâmetro de uma coxa com outra, quimioterapia, ressecção. Desculpe, estou fazendo aqui errado, passou devagar. Aqui, o cuidado de que se resseque o trajeto de onde foi feita a biópsia, se conseguiu incutir no nosso meio que quem faz a biópsia é quem vai tratar o paciente. Antes a gente fazia para agilizar, para facilitar a vida. Aí contaminávamos o trajeto, fazíamos em local que não permitia uma ressecção ampla e adequada, e esse caso foi feito com fíbula vascularizada. Esse paciente, o que nós tínhamos nos anos de 80 a 2000, que perdíamos 20% dos nossos pacientes a cada ano, 20 no primeiro, 40 no segundo ano, até o quinto, praticamente todos morreram. Eu tive um paciente do século passado que atravessou esse século, mas teve uma metástase pulmonar e morreu em 2005. E depois ficou melhor, esses pacientes têm uma sobrevida maior. Aí, isso foi feito no infantil, com próteses não convencionais, muito boas, mas às vezes infectavam e luxavam. Aqui, nas lesões pseudotumorais, aqui no cisto osteoaneurismático, fácil de diagnóstico, a ressonância magnética ajudou bastante, não precisamos mais fazer biópsia. Antes se fazia reserva de sangue, fazia eletrofibulação, tudo isso ainda se faz, mas em alguns serviços se fazia a embolização. Hoje nós temos o denosumab, que nos ajuda, tem resultados bastante promissores e evita-se a cirurgia. Neuromuscular, por causa... Quem começou com tudo isso foi o Black. Quem evoluiu foi o Miller, o Graham, que criou esse critério, que é o da escola australiana, que foi o GMFCS. Então, ele mostra
como vai evoluir, o que nós vamos ter nos níveis nos diferentes, que são 5, e como a gente deve cuidar desse paciente e fazer um aspecto, ou assim, saber dizer à família qual vai ser o prognóstico deles. E o Himes nos mostrou que esses casos aqui, pacientes deambuladores ou não deambuladores, como vai se comportar o quadril. E a gente segue o critério dele, vendo o índice e sabendo quando deve abordar, evitando luxação, sofrimento, cirurgias radicais que não trazem benefício nenhum para o paciente. Outra coisa que também melhorou, laboratório de marcha. E eu acredito que a gente indique melhor esses pacientes o tratamento cirúrgico deles, mas o grande divisor de águas, além desses critérios que eu citei, acho que foi, primeiro, quando se faz a abordagem, a gente faz a abordagem global do paciente, não faz um segmento de cada vez. E segundo, conseguiu-se dizer que a gente não deve brincar de alongar Aquiles, porque a gente fica com uma marcha em agachamento e aí não sabe como resolver depois. Então, a cirurgia de alongamento dos isquiotibiais e nível de perna, panturrilha, dependendo do nível, tem que ser feito com critério muito específico e com quem, de fato, tem experiência e trata isso. Coluna, a gente tinha o Moore, que é aqui nos dizia, nós tratamos com colete de Milwaukee, que isso é livro de história, depois apareceu o TLSO, o número mágico era T8. Ápice em T8 nós podemos tratar sem se controlar a cervical. E depois eles ficaram mais específicos. Isso aqui é meio que passado, o colete continua. Assisti a Warrington, depois a Reluc, e depois eu acho que o grande divisor de águas na cirurgia de coluna foi o parafuso pedicular. Esse mudou o conceito e mudou o tratamento. Eu conto que eu vim para Florianópolis pensando em fazer coluna. Eu levei 5 anos para ganhar uma mesa de Visser, essa que quem frequenta infantil vê. Ou seja, fui fazer outras coisas. Hoje tem quem faça muito bem. Dismetrias, mas congênitas e metabólicas. E dismetrias, o que a gente tinha era o método de Mosley, que pegou o Green Anderson e fez esses cálculos. 3 escanometrias, eu esperava 1 ano e meio para fazer um cálculo para predizer quando eu ia fazer e com uma margem de erro grande. Aí hoje veio o Paley, com o método dele, que a gente tem no telefone, essa é a fotografia do meu telefone, a gente calcula e sabe quando deve fazer. Essa radiografia é minha, tá? Feia, não tenho pré, mas eu usava grampo de Blount. O que acontecia? Olha, o grampo saía. Quando a gente fazia transitória, que tirava, ou definitiva. Para tirar, a gente fazia barra óssea, às vezes, porque ela estava tão presa. Ou ele saía sozinho, porque a física crescia e tirava, ou a gente lesava a física para conseguir tirar. Aí apareceu este senhor, com a epifisiodesia percutânea. Eu tenho por hábito fazer esta aqui, porque a gente orienta os pais que o organismo não sabe, está fazendo para o bem dele, tenta recuperar, e eu posso fazer uma deformidade angular. E aí eu tenho problemas. Com isso aqui eu provo documento com a infiltração de contraste no local da lesão fisária, que de fato eu fiz. E hoje, Peter Newton escreveu as placas em 8, que é o que a gente usa tanto para visualização definitiva quanto para transitória. Né? Este foi o outro divisor de águas. Vejam que é de 1959. Este senhor Soffield descreveu esta forma para tratar a osteogênese. Aí apareceu o protocolo de Montreal, Glorier e Plotkin, e o nosso hospital é referência no tratamento com pamidronato, com bons resultados, minimiza a dor da criança, diminui fraturas. Hoje eu estou passando errado. Como esse caso de uma criança que chegou, ele nunca tinha visto o dorso do pé, ele via a planta. Então, aqui, desculpe, está passando errado aqui as coisas de hoje.
Não sei por quê, mas aqui a correção. E o atual, que são as hastes de facia dual, que são telescópicas, mais trabalhosas para colocar, caras, dificulta, diria, a obtenção no nosso meio, mas menos cirurgia, mais efetivas, podem fraturam quando a haste fina, que é a haste macho, ela fica com muita sobrecarga, mas é um presente, evoluiu como futuro. A acondroplasia, que causa sofrimento, causa tristeza na família, ansiedade da criança e dos pais, que fazemos alongamentos longos. Hoje apareceu a vosoritida, que ajuda. Uma injeção por dia se ganha entre 1,37 e 1,57 centímetros ano. Os estudos atuais mostram que ganha em torno de 9,7 centímetros durante o tratamento. Pode iniciar o tratamento nos 2 anos de idade, só se consegue, o hospital infantil faz, só se consegue via judicial. As GAGs, isso é uma coisa muito importante, no sentido de que a gente não tinha como diagnosticar e nem como fazer o tratamento. Então, as mucopolissacaridoses, hoje, os efeitos congênitos da glicolização, vejo uma célula normal e uma célula comprometida, com tratamento precoce, existem critérios muito bem estabelecidos, a gente pode auxiliar essas crianças a terem um prognóstico melhor. Não muda a história natural da doença a ponto de curá-las, mas posterga sofrimento, posterga dano maior, sobretudo em algumas das síndromes, como Hunter e o próprio Morgan. E encerrando, as displasias de quadril, quem começou seguia os critérios de Lawrence, 90% de abdução, 90% de flexão, aparelhos rígidos como estes. O próprio Pavlik tinha um rígido assim, 100% delas reduziam, metade necrosava. Aí apareceu este aparelho, o suspensório de Pavlik, que é dinâmico. A gente aproveita a idade da criança, a posição dela no leito, o peso da perna, né? E a gravidade para tratar 98% das vezes o resultado é bom. E nós fazíamos em crianças que não respondiam bem ao Pavlik, crianças pequenas, antes de 1 ano, artrografia, para vermos quais os aspectos intrínsecos que nos limitavam no tratamento. E aí apareceu o Clark em Wilmington e o Hark, desculpe, o Clark em Londres e o Hark em Wilmington, e fizeram o método da ultrassonografia para quadril, então via uma subluxação, a luxação e o controle com quadril normal, o que facilitou muito o tratamento e o acompanhamento. Tratamento cirúrgico nos anos 80, eu fiz essa cirurgia até 82, que era no DERC. O DERC pegou os princípios de coluna, fazia a redução da cabeça, envolvia a cabeça com a cápsula redundante e centrava. Este é um raio-x inicial, cabeça luxada, perdoem pela qualidade. Aqui se fazia a osteotomia, varizava, centrava, preparava o acetábulo, esse pino passava no trocante, o aspecto posterior, quer dizer, no isque, não era dentro da cabeça. Aqui a evolução, essa tem 5 anos de evolução à época, e essa paciente, eu a vejo ainda, ela tem 42 anos, ela tem dor aos esforços grandes, ela é magrinha, mas ela tem vida normal e não quer ouvir falar em cirurgia. Um outro caso, está aqui com 2 anos, a luxação, feita a redução, está aqui com 5 anos de evolução, e ela tem dor, vai para uma prótese. Os outros casos que eu fiz, 2 foram para prótese. Eu tenho 5 DERCs, 2 sem cirurgia, 3, uma com indicação, que não quer fazer, e os outros 2 já fizeram prótese quadril na terceira década de vida. A cirurgia de DERC dura pouco.
Aí apareceu esse senhor, o Salter, que fez esse trabalho nos anos 60, 15 anos depois, ele mostrou os 15 anos de evolução, um tratamento, aqui, a evolução, 6 anos pós-operatório, quadris praticamente normais, a gente segue esses quadris, eles não apresentam queixas, é uma belíssima cirurgia, é uma belíssima indicação. Quando se pôde fazer, antes fazia osteotomia de encurtamento, esperava no terço distal do fêmur, eu peguei isso, não fiz, mas vi fazer, e depois fazia a cirurgia de redução e o Salter. Agora se faz tudo num tempo só, um lado primeiro, lógico, outro depois. Aqui está a evolução, 5 anos de pós-operatório. Quando apareceu o Steel, nos anos 70, então, paradisplasias tardias, quando a sífise púbica já não era mais móvel, mas a indicação era com congruência articular, se fez, essa é uma evolução, feito. Aqui está o paciente em 2008, em 2010, com 6 anos de pós-operatório, ele era gordinho, atualmente eu tenho um quadro atual dele, mostrando a evolução, e está bem, não tem se queixado. E a cirurgia, no momento, eu não faço, deixei para a gente uma moça, mas o que se faz é a pele acetabular, ampla, descrita por Gans. Aqui está a evolução de um quadro bilateral. Esse é um paciente, eu usei esse caso porque é do Paulo Amaral Rego, porque ele mostra bem como faz as osteotomias em espécime, então dá para mostrar bem como fica. Pé torto, comecei fazendo kite. Operávamos 40% dos kites que falhavam. Para não dizer que, além, evoluiu a abordagem, esse é um caso, aquele 17 anos de pós-operatório, o paciente está bem, mas hoje o que a gente faz é isto. A Cíntia, a nossa anfitriã da noite, ela tem junto com outros colegas do infantil, Ponsete, trata, é uma fábrica um tratamento em série. Tem uma grande experiência com a técnica e os resultados são bastante satisfatórios. Então, eu encerro não só agradecendo a paciência de vocês e a gentileza do convite, me penitenciando por não ter, com certeza, atingido a expectativa de quem me convidou, porque tive muita, meio, não vou dizer insegurança, mas dúvida em como montar essa aula, mas lembro que nós somos, sobretudo os que são longevos na atividade e que continuam trabalhando, numa atividade que é de verdades transitórias, existe, de fato, inúmeros pontos de vista, inúmeras formas de abordar o mesmo problema, e todas elas têm alguma razão de ser. A gente lembra que a profissão é arte, então a gente busca a perfeição, a gente desperta emoção, no sentido de poder oferecer algo bom para esse paciente, trazendo benefício a ele, mas nem toda a arte é reconhecida. Van Gogh não vendeu nenhuma obra dele. A ciência, eu sempre me policiei fazendo perguntas muito simples. Qual é a relevância científica que eu tenho para apresentar esse tratamento, sobretudo a uma criança? Ela é segura? Ela é eficaz? Ela vai trazer benefício? Ela dura? Lembrar que os grandes medicamentos, né, com o tempo, mostram as suas falhas e as suas limitações. Então, tem muito modismo na nossa profissão. E eu me critico muito perguntando sempre se o que eu estou fazendo é eficaz, é durável, se outros centros fazem, se esses centros seguem esses pacientes e se esses, de fato, esses critérios que a gente utiliza são checados. Se nós não temos condições de fazer pesquisa, nós temos que seguir o que fazem. E eu acho que a própria American Academy mostrou isso. Nós temos que ter ciência baseada em evidência.
Porque o que nós gostamos muito de falar, que é isso aqui, ó, a nossa opinião é a base da pirâmide, não é o mais importante. Relato de caso, que é o que a gente escreve, também não é. O que vale é aqui, ó, revisões sistemáticas e ensaios clínicos. E tem estudos muito importantes. Esse livro, esse Henry Mesh, é um dos neurocirurgiões mais conceituados do Reino Unido, era o neurocirurgião da família real, e ele fez um livro falando dos casos dele. E ele definiu o óbvio. É preciso 3 meses para aprender uma cirurgia, 3 anos para saber quando é preciso fazê-la, e 30 anos para saber quando não deve fazer. Ou seja, fica naquele caso que a gente guarda na memória de que não deveríamos ter feito. E a confiança. Esses dois, para mim, são os maiores gênios que nós tivemos na humanidade. Esse Da Vinci no Renascimento e o Einstein no final do século passado. Então, a confiança e o conhecimento, a competência. Quando nós começamos, nós sabemos tudo e nós achamos que nós somos geniais. Aí passamos um período intermediário achando que não sabemos nada. E quando a gente chega a uma maturidade, a gente sabe das suas limitações, que eu acho que é o que a gente deve deixar de aprendizado. Então, eu encerro dizendo que nós tratamos pessoas, a gente não deve causar dano e a gente deve ter apego ao paciente. Fazer com ele o que faria com o filho, com a mãe da gente. Fazer com ele como se fosse uma outra alma. E lembrar que complicação existe. Não minta ao paciente, conte a ele o que vai fazer. Conte a ele que não deu certo. E por que não deu certo? Propõe a ele uma solução dentro da tua limitação, que corre o risco deles não só ficarem agradecidos a ti pela clareza, mas, sobretudo, teus amigos. E eu encerro dizendo que esse senhor William Osler, que foi um dos maiores professores da ciência médica, e ele diz a mesma coisa, que a negligência de humanidade faz com que a profissão perca a sua qualidade. Então, já que me chamaram, eu vi essa charge essa semana e achei que cabia bem comigo. Eu vivi todas essas combinações de números e eu espero chegar nesta. Então, muito obrigado pela paciência, pela gentileza do convite e que eu tenha, no mínimo, não ter desperdiçado essa horinha de vocês. Obrigado. Muito obrigada, doutora Anastácio. É sempre interessante a gente ver a evolução, né, as coisas que acontecem. Eu vou abrir para as pessoas para fazer pergunta, mas eu gostaria de começar perguntando uma coisa para o senhor. De tudo que o senhor vivenciou, o que o senhor acredita que mudou a vida do médico, do ortopedista pediátrico, e o que mudou a vida do paciente? Puxa, isso realmente modificou a... Eu acho que nós éramos muito mais empíricos na época que eu estudei. Nós tínhamos mais conhecimento prático do que científico, e a minha geração, a de vocês muito mais, mas a minha geração viu divisores de águas muito impactantes. Eu tinha um raio-x. A minha radioscopia tinha um binóculo. Eu encostava a minha cabeça no tubo e tinha 2 óculos, assim, as duas, e ali eu via. Esse negócio eu levei para o hospital infantil, tirei do centro cirúrgico, quando nós ganhamos uma nova, foi para aquela salinha no fundo do corredor da emergência que a gente utilizava ali para não precisar levar o paciente para o centro cirúrgico, porque não tinha outra. Irradiava meio corredor, mas tinha. Acho que isso. Segundo, nós aprendemos a respeitar mais a ciência. E terceiro, nós ficamos mais preocupados conosco, no sentido de ensinar ao residente que a gente usa protetor, que a gente não deve se irradiar, que nós devemos cuidar do paciente apesar de nós estávamos muito técnicos, muito
visto na mídia, nós ficamos mais assertivos ao paciente no sentido de lhe oferecer melhores técnicas e melhores abordagens. E acho que, talvez, do ponto de vista ético, para não perder a história, eu me formei e trabalhei até 2008, sendo eu o responsável pelo meu paciente. Em 2008, que o Código reformou, lembrando ao paciente que ele tem autonomia. E ele tem o direito, e nós o dever, de darmos a ele a oportunidade de resolver o que ele quer fazer dele. Então, o código mudou e fez com que o paciente fosse mais autônomo, o médico recuperasse a sua autonomia sem tanta responsabilidade em assumir a solução de um caso de um paciente seu. Então, acho que é isso. Nós melhoramos eticamente, nós melhoramos tecnicamente, mas, sobretudo, nós aprendemos a respeitar o paciente e a nos respeitar. Nós nos tratamos melhor, qualidade de vida, protegemos ao paciente e a nós mesmos. Obrigada, doutora Anastácio. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho. Doutora Anastácio, obrigado aí pelo passeio na história, né? Todas as reuniões tiveram essa característica, assim, a gente fica aqui tudo boquiaberto, porque a gente pegou uma fase, acho que mais fácil mesmo. Tudo mais prático, vocês se expuseram muito mais do que a gente, né? E eu vou fazer uma pergunta que é o contrário da pergunta da Cíntia, assim. A gente viu que a tecnologia, ela ajudou na sua grande maior parte dos temas e das áreas, e hoje as coisas estão... nós podemos ser mais assertivos e errar menos, né? Mas eu queria saber do senhor o que o senhor acha assim que está sendo, ao longo desses 40, 50 anos de carreira que o senhor tem, o que a gente não está conseguindo dar tanta volta, assim, o que não está mudando, o que está sendo a pedra no sapato da... Eu lido um pouco com quadril aqui e a gente hoje trata muito melhor a epifisiólise, por exemplo, mas o PERT, para mim, é uma coisa assim que é uma pedra no meu sapato, assim, a gente não... Já tive casos ali que discuti, enfim, a gente não tem nada que tenha sido muito... isso aqui vai mudar a história natural desse... O que o senhor acha, assim, que a gente ainda não conseguiu, apesar da tecnologia, apesar do conhecimento, a gente não mudou muito, não melhorou muito, não mudou muito do que era? Olha, eu acho Que o seguinte, existe algo, né? exato, tudo melhora, a cada dia as coisas melhoram. Eu tenho uma preocupação pessoal, mas tem parcela da população médica que pensa igual. Nós estamos atropelando etapas. As pessoas que desenvolveram técnicas e métodos não foram respeitadas nem nas suas preocupações, dizendo: eu criei tal técnica, vocês estão usando a minha técnica e vocês estão saltando etapa. Então, esse é o momento em que nós estamos equacionando, no sentido de minimizar técnicas que foram feitas com muito estudo, com muito sacrifício, no sentido de trazer o bem e elas vão fazer o mal. Esse é um problema sério atual que me preocupa. Segundo, nós, do ponto de vista científico, nós estamos tendo muita dificuldade em abordar temas com gente que, de fato, entenda e não manipule dados. Com essa história de impacto de revista, um fica citando o outro, as revistas ficam um tanto, que a própria Cochrane vai mudar. Está mudando já a forma de impacto, porque nós não sabemos mais de quem ou a quem recorrer e estudar. Quem é o sério? Isso é triste. E dizer numa reunião gravada é mais triste. Mas essa é uma preocupação que nós todos temos que ter enquanto orientadores. Todos nós somos mentores de pessoas, até dos nossos pacientes e dos nossos pares, porque eles olham para a gente com alguma confiança e a gente mostra uma coisa que eles acham: oh, ele sempre se comportou bem e faz bem. Não, é uma responsabilidade muito maior. Os nossos pacientes estão vulneráveis nesse ponto. Eu vou terminar no PERT, tá? Que era que tu perguntasse. E encerrando, acho que melhoramos muito,
deixemos de ser empíricos. Nós éramos muito mais arte e hoje nós somos mais ciência. Estamos amputando a boa ciência porque o grupo econômico que controla o insumo, seja ele medicamentoso, seja ele de pesquisa e seja ele de implante, ele tem interesse. Tem que ter interesse. Uma pesquisa em 500 vai ser aplicada. Eles gastam muito, mas tem estados que colaboram com isso. Então, eles só veem o prejuízo para um lado e o lucro para eles, e nós vamos causar dano com isso. O PERT. Por isso que eu demorei um pouquinho mais nessa apresentação, porque vocês viram que eu não falei em tratamento. Eu falei no PERT porque, por coincidência, essa semana, no nosso infantil, teve a discussão e eu trouxe o artigo mais atual que mostra conduta é o do Joseph e do Price, de 2011. Existem coisas pontuais, atuais, mas eu acho que o futuro, como em tudo, vai ser medicina celular, senhor. Nós temos que, no PET, tratar o processo inflamatório no líquido sinovial, tirando a interleucina, quer dizer, as citocinas que estão ali causando um processo inflamatório enorme, impedindo que o osteoblasto se transforme, e aí ele vai fazer o que ele tem que fazer: minimizar a fragmentação, facilitar a absorção, mas se ele reabsorve antes, ele impede a reabsorção maciça, e favorecer que esses vasos recém-formados eles tragam mais o próprio osteoblasto para refazer a cabeça e a gente não impactar. Mas, amigo, esse continua sendo o grande problema da ortopedia infantil. A única coisa que eu acho boa, não sei no consultório de vocês, eu via um PERTES por mês e via uma epifisiólise por semestre. Hoje eu vejo uma epifisiólise a cada 2 meses, 2 meses e meio, e vejo um PERTES por semestre. Mais precoces. E já não sei mais se eu posso dizer que é Meyer, porque ele vem brabo. Mas é o que eu tenho visto de experiência. Isso não é científico, é observacional. A notícia boa é que o PERT está diminuindo, não me pergunte por quê. Fiquei curioso também para saber. Bom, acho que podemos encerrar, né, Marcelo? É isso. Com o tempo que nós temos para entrar, cumprimos o tempo de 1 hora. Bem. Então, em nome da Regional Santa Catarina da SBOT, agradeço a presença do Dr. Anastácio por falar um pouco sobre a experiência e a vivência dele na ortopedia pediátrica. Lembrando que essa é uma aula gravada e ela é patrocinada pela Adium, que é o nosso patrocinador exclusivo, né? Agradecer, então, também ao nosso patrocinador e agradecer a presença de todos. Upsilon? Acho que é isso. Quero agradecer a presença de todos, agradecer especialmente ao doutor Anastácio, aí, que dedicou esse tempo para montar a apresentação para a gente. Obrigado a todos. Queria convidar agora, agosto, nosso tema vai ser o ombro aí. Vamos ver o que o pessoal do ombro vai mostrar para nós aí. E estou bastante contente. Acho que esse módulo aí de reuniões temáticas tem sido uma coisa diferente. Aí não é só estudar também artigo e coisa, mas estudar história acho que é importante. Queria agradecer a todos, um grande abraço, um bom descanso e até uma próxima. Boa noite, eu Até logo, agradeço. pessoal. Tchau, obrigada.